O reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo vai ser liberado em 3 dias. É isso mesmo. Fique aqui comigo que eu vou te passar essa informação com responsabilidade e com verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro e logo menos em 3 dias teremos aí a liberação do reajuste para os aposentados que ganham acima do mínimo, tá? Estamos no dia 6 de janeiro. No dia 9 de janeiro, ok? Teremos a liberação pelo IBGE do INPC. E o INPC é o índice que serve como base para o reajuste dos aposentados que ganham acima do mínimo, ok? E logo menos teremos essa informação já oficializada pelo IBGE. Assim que sai no IBGE, o governo já traz um comunicado oficial lá na Agência Brasil, já vai sair o índice. Nós vamos conversar sobre a possibilidade, né, do percentual desse índice ser acima de 4% ou 4,66%, como nós vimos que vários veículos já estão divulgando novamente, e eu vou te explicar essa história, tá? Antes da gente continuar, eu peço que você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário, você não tem ideia, me ajuda muito, muito mesmo, tá? Ajuda o YouTube a entender, né, que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo faz diferença para você. Então deixa um comentário, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Você já sabe, você que acompanha o canal e você que não acompanha vai ver também que aqui nós trabalhamos com responsabilidade, com verdade, a gente não fica enganando ninguém, nem passando informação, né, nem fazendo live de 1 hora, né, para chegar no final não falar nada do que estava escrito no título ou na capa, tá? A gente não traz nenhum vídeo enganoso, tá? A gente sempre traz a verdade para você, tá? Eu sempre digo aqui, tem clientes meus, né, que assistem o canal. Imagina só, né, se eu trouxesse informações falsas aqui, as pessoas iriam assistir meu canal, meus clientes, e falar, poxa, né, por que eu vou ser cliente do Dr. Thiago, né, se ele está trazendo uma informação que não é verdadeira lá no canal dele, né? Então, né, fica difícil. Imagina só se eu trouxesse informações enganosas aqui. Então a informação sempre é verdadeira, uma informação séria, com base nos estudos que eu faço, tá? Eu analiso toda a situação, tá, do IBGE, analiso a situação do momento atual do governo, da economia, e aí eu sempre trago aqui as minhas considerações com base em análise, tá? Não é com base em notícias que eu vejo, tá? Só lendo notícias não. Eu faço a análise e trago aqui essa informação para vocês, tá? No ano passado, nós vimos que o governo, ele trouxe aí uma estimativa de 4,66 de reajuste, tá? E depois nós vimos que houve uma nova estimativa de 4,46, abaixou um pouquinho, tá? Se eu não me engano. E aí, né, nós vimos que começou a ficar bem complicada essa questão do INPC, né, que vem sendo divulgado pelo IBGE. Por quê? Em outubro ele quase zerou, em novembro também. Eu já conversei sobre isso aqui com vocês, né? Em outubro foi quase zero, foi 0,03, em novembro repetiu. E aí fechou em novembro em 3,68. E eu falei aqui em vários vídeos que eu acho muito difícil em apenas alguns dias esse fechamento do INPC dos últimos 12 meses no ano de 2025 saltar de 3,68 para 4,66. Seria quase 1%, tá, de aumento de um mês para o outro, de novembro para dezembro, sendo que nós tivemos quase 2 meses, outubro e novembro, zerados, tá? Quase zerados esses 2 meses. Então, eu acho muito difícil, né, esse salto de 1%. É possível? Sim, é possível, tá? Geralmente, as previsões que eu trago aqui, né, elas acontecem porque a gente faz um estudo sério, tá? Não é porque a gente é melhor que todo mundo, é que a gente não fica só fazendo notícia, a gente faz um estudo sério, tá? Eu já expliquei aqui muitas vezes, né, o 13º dos aposentados e pensionistas não é pago mais em dezembro, é antecipado, então isso mexe um pouco, sim, no consumo das famílias em dezembro, tá? Porque nós temos uma diminuição de consumo em dezembro, porque o 13º dos aposentados e pensionistas é antecipado, então esse gasto fica lá no meio do ano, tá? Em maio e junho, tá? Então isso, no meu entendimento, mexe um pouco com o INPC, tá?
que ele tem uma forma de cálculo diferente do IPCA. Então isso é um pouco complicado, eu acho muito difícil que tenha um aumento de 1%. É possível que tenha? É possível, até porque eu vi uma matéria, tá, falando que o reajuste pegaria de dezembro de 2025 a dezembro de 2024. Tá? No meu entendimento, isso não faz muito sentido, tá? Porque o reajuste ele pega de janeiro de 2025, deveria pelo menos, a dezembro de 25, tá? Os últimos 12 meses de 2025 fechado. Tá? É lógico que se ele pegar o mês de dezembro de 24, teremos um reajuste maior, mas para mim isso não faz sentido. É por isso que eu estou bem ansioso para chegar, né, na sexta-feira, dia 9, porque daí o IBGE vai liberar, tá, esse reajuste. A gente vai finalmente ficar sabendo, tá? Liberar o reajuste, perdão, liberar o INPC, né, de dezembro, e aí ele já vai trazer o acumulado de 2025. Então, provavelmente, aquele valor do acumulado de 2025, né, aquele percentual, melhor dizendo, vai ser o percentual de reajuste, tá? Que é o INPC fechado de 2025. Tá? E como eu disse, acho muito difícil ele chegar em 4,66. Tá? Eu acredito que vai ficar na faixa dos 4%, que inclusive, tá, foi a estimativa do IPEA. Tá? Inclusive foi uma estimativa do IPEA, né? E aí eles trouxeram essa estimativa de 4%. Tá? Houve uma revisão, né? Na verdade, muitas, né, revisões, né, em relação a isso. Tá? Eles traziam um índice de 4,9%, aí foi abaixando e chegou em 4%, porque a economia está bem complicada e os índices, né, do INPC de outubro e novembro, não ajudaram muito, né, que eles quase zeraram. Então, acho difícil chegar em 4,66. É possível, tá? É possível chegar em 4,66, mas eu não sei se isso vai acontecer, tá? Eu acredito que vai ficar na faixa dos 4% mesmo, que foi a estimativa do IPEA. Mas, para ter o número oficial, nós teremos que esperar chegar sexta-feira, né? Que aí o IBGE divulga, né, o INPC fechado de 2025, né, juntamente com o INPC de dezembro, e nós vamos ver finalmente quanto será, tá? Esse índice, tá? E nós vimos que tivemos uma correção, né, na estimativa aí do índice do aumento do salário mínimo, né? Tivemos uma correção, ele não subiu tanto quanto deveria, tá? Então provavelmente isso vai acontecer também para quem ganha acima do mínimo, tá? Provavelmente não vai chegar em 4,66. E eu já conversei com vocês aqui muitas vezes, isso é um absurdo, não faz sentido nenhum. Você já perde dinheiro quando você se aposenta, né? Porque tem vários fatores, né? As regras de transição que você se enquadra ou não, vários fatores ali para calcular a sua aposentadoria. Então você já perde dinheiro quando você se aposenta, né? Que você não se aposenta, né? Raras exceções aí com que você ganhava, tá? E aí, chega na hora de reajustar o seu benefício, ele não é reajustado, tá, de acordo com o salário mínimo, é reajustado conforme o INPC. E aí você vai perdendo dinheiro, vai vendo o seu dinheiro sendo corroído, né, a sua aposentadoria e sua pensão sendo corroída, né, porque o INPC é um índice mais baixo, e aí provavelmente você que já aposentou com 3 ou 2 salários mínimos, se faz alguns anos que você se aposentou, você já viu o seu salário cair, né? Porque daí ele vai chegando perto do salário mínimo e daqui a pouco, se você já não estiver recebendo um salário mínimo, provavelmente daqui a alguns anos você já vai receber um salário mínimo, né? Imagina só, você se aposenta com 3 salários, já é difícil a vida, e aí o índice é menor, e aí daqui a alguns anos você está ganhando só um salário. Então fica mais difícil ainda, tá? Isso não faz sentido, isso precisa mudar, tá? Nós temos que cobrar aí os políticos, né, no ano de 2026, para que haja, né, uma mudança em relação a isso, porque senão o aposentado e o pensionista vai sofrer cada vez mais, tá? E isso não pode acontecer, é um absurdo, isso precisa ser mudado, que esteja com projeto de lei, com PEC, não importa, né? E isso precisa ser mudado no Congresso, essa pauta tem que acontecer com urgência, porque senão o aposentado vai ficar sofrendo. Você já trabalhou a vida toda, recolheu, né, o INSS lá, um percentual alto, via todo mês, né, sendo descontado lá do seu salário um percentual, né, e um dinheiro que ia para o INSS, via esse dinheiro alto sendo descontado,
E aí chega na hora de aposentar, na hora de você colher os frutos, né, para você descansar em paz, aí você vê o seu salário perdendo aí poder de compra. Isso não podemos aceitar e isso precisa mesmo ser mudado. E eu peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário aqui, é muito importante para mim você deixar o comentário, tá? E deixe seu like e comenta o que você acha dessa questão do INPC como reajuste e quanto será o INPC, tá? Que vai fechar agora em 2025. Quanto você acha que vai fechar? Subiremos, né, acima de 4%, ficaremos nos 4% ou realmente teremos aí a primeira estimativa do governo, que foi 4,66? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais.